Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui no nosso canal de História do YouTube. Eu sou o professor Tiago Costa e nessa aula de hoje iremos tratar sobre o movimento operário e a greve de 1917 aqui no Brasil. E para que possamos entender os motivos, as razões que irão levar à greve de 1917 no Brasil, o surgimento da classe operária, nós precisamos compreender as condições em que se dava o trabalho da classe operária naquela época, início do século XX. Então, nós tínhamos jornadas de trabalho que variava entre 10, 12 ou 14 horas de trabalho por dia, bem diferente de hoje, que a própria legislação estabelece um limite máximo de jornada de trabalho de 8 horas diárias. E que se um trabalhador trabalhar algo a mais do que isso, nos dias de hoje, ele precisa ser recompensado por essas horas a mais, ele precisa receber horas extras. Os ambientes em que se dava o trabalho também eram ambientes que se caracterizavam pela insalubridade, eram ambientes sujos, mal iluminados, que ofereciam sérios riscos à saúde dos trabalhadores. Além disso, tinha os baixos salários. Os salários dos trabalhadores naquela época ainda eram bem mais baixos do que os salários de hoje. E os trabalhadores também contavam entre o seu meio de trabalhadoras mulheres e também crianças e jovens que trabalhavam para complementar a renda da família. Então, nessa imagem aqui, nós podemos perceber mulheres trabalhando numa fábrica, uma fábrica de tecido de Renzo Bertoli, que ficava no bairro da Moca, na cidade de São Paulo, na época aqui, 1930. Então, que dá para a gente compreender aqui mais ou menos como era o ambiente laboral, o ambiente de trabalho. Você vê aqui mulheres, várias mulheres trabalhando, dá para você perceber um ambiente bastante precário. Então, era nesse sentido em que se dava o trabalho da classe operária naquela época, em 1930, ou seja, próximo ao período em que vai acontecer a grande greve de 1917. E ainda existia também os castigos físicos e as multas para aqueles trabalhadores que cometessem alguma falta, como, por exemplo, aqueles que faltassem ao trabalho ou que se ausentassem, ou também aqueles que, de repente, tivesse algum prejuízo, que causasse algum prejuízo em relação às máquinas ou às matérias-primas da fábrica. Então, tudo isso era punido, poderia ser punido com multas ou até com castigos corporais. Então, eram essas condições em que se dava o trabalho da classe operária no início do século XX, período em que vai começar a ganhar força o movimento operário e que vai se dar também, vai ter o seu auge com a greve de 1917 aqui no Brasil. A participação das mulheres entre a classe operária naquele período, início do século XX, nas regiões mais industrializadas do país, São Paulo, Rio de Janeiro, era bastante expressiva. Então vejamos que em São Paulo as mulheres representavam 29% do total dos trabalhadores empregados nas fábricas, 58% considerando apenas o setor têxtil, ou seja, o setor de produção de tecido. A participação das mulheres, o setor têxtil de produção de tecido, a participação das mulheres era ainda mais expressiva, 58%. Já na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, a participação das mulheres era de 27% do total dos trabalhadores empregados e representava 39% do setor têxtil, ou seja, do setor de produção de tecido daquela época. Outra parcela da sociedade com bastante expressão dentro do movimento operário, dentro da classe operária, será os imigrantes. E quais as principais origens desses imigrantes? Eram, na sua grande maioria, italianos, espanhóis e portugueses. Veja que só em São Paulo, 51% da classe operária era de imigrantes.
E na cidade do Rio de Janeiro, esse percentual era de 35% da classe operária. No início do século XX, nós teremos uma intensificação da luta operária e da organização do movimento sindical no Brasil. Essa luta operária e essa organização sindical, ela irá se dar principalmente sobre a influência de ideologias socialistas e anarquistas, que chegavam ao Brasil principalmente através dos imigrantes europeus. Então, em 1906, será realizado no Brasil o primeiro Congresso Operário Brasileiro. Esse congresso ele irá contar com a participação de delegados, ou seja, de representantes. Quando eu falo delegados aqui, eu estou falando de representantes do movimento sindical de várias partes, de vários estados brasileiros, mas principalmente de São Paulo e Minas Gerais, uma vez que eram esses estados os principais polos industrializados do Brasil. Então, quais eram as principais resoluções, quais foram as principais decisões que foram tiradas desse congresso? A luta pela jornada de trabalho de 8 horas diárias, a regulação do trabalho feminino, a abolição das multas aplicadas à classe operária. Então, essa era alguma das principais reivindicações da classe operária. E qual foi a reação do governo a esse congresso, a essa primeira movimentação, essas primeiras movimentações do movimento sindical no Brasil? Então, o governo criou, em 1906, a Lei Adolfo Gordo. Adolfo Gordo era o nome do senador que criou essa lei que determinava a expulsão de estrangeiros que participassem do movimento sindical e das greves aqui no Brasil. O ápice do movimento operário, do movimento sindical, das greves que acontecem no Brasil nesse primeiro período que vai de 1906, quando acontece o primeiro congresso da classe operária no Brasil, até 1930, quando vai acontecer o início da era Vargas, o ápice desse movimento nesse período vai ser a greve de 1960, a grande greve de 1960. Então, nessa imagem aqui, nós podemos perceber o sepultamento de uma pessoa. Essa pessoa se chama José Iniguez Martinez, ou chamado também por alguns historiadores de Antônio Martinez, um sapateiro operário morto durante a repressão policial, a greve de 1917. A greve terá início com a paralisação do cotonifício, ou seja, a indústria de tecido de algodão Rodolfo Crespi, no bairro da Moca, em São Paulo. O confronto com a polícia, que vai resultar na morte do sapateiro Antônio Martinez, ou José Martinez, como querem alguns historiadores, vai levar um aumento da comoção popular, ou seja, classes trabalhadores, operários, vão ficar ainda mais indignados com aquela repressão e com o desfecho, a morte do sapateiro, a morte de um operário, de um trabalhador. Então, isso vai levar a um sentimento de comoção que vai provocar o alastramento, ou seja, a greve irá se espalhar por outras regiões do país, por outros estados da federação, por São Paulo, por Rio de Janeiro, pela Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, principalmente, esses estados que eu falei aqui. Essa greve terá uma vitória parcial, que será o aumento dos salários da classe operária, dos trabalhadores, a libertação dos manifestantes presos, a melhoria nas condições de trabalho. Então, inicialmente, quando há esse confronto, há um acordo para tentar acalmar os ânimos, mas, posteriormente, volta às perseguições e mais expulsões de operários no Brasil. Então, muitos operários vão ser expulsos, estrangeiros que trabalhavam aqui vão ser expulsos, baseado naquela lei de Rodolfo Gordo, né, que já tinha expulsado 132 estrangeiros antes desse movimento, antes da greve de 1917. Em 1906, depois do congresso que houve,
132 estrangeiros foram expulsos e agora, com a greve de 1917, também muitos estrangeiros, centenas de estrangeiros serão expulsos depois da greve de 1917. Juntamente com o movimento operário, com a organização do movimento sindical no Brasil, irá surgir o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que será um dos principais instrumentos de organização da classe operária, da classe trabalhadora, por mais direitos e por melhores condições de trabalho. Esse partido irá surgir no Brasil, principalmente influenciado pelo triunfo da Revolução Russa em 1917, que irá levar à formação do primeiro país socialista da história, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas o PCB também irá atuar no campo da política eleitoral e em 1927 consegue eleger 2 deputados federais pelo Bloco Operário Camponês. O que era o Bloco Operário Camponês? Antes de entender o que era o Bloco Operário Camponês, a gente precisa entender que o Partido Comunista Brasileiro foi duramente perseguido durante grande parte da história do Brasil, desde a sua existência. Então isso levava o partido a ter que bolar estratégias para participar do jogo eleitoral e organizar a classe trabalhadora. Uma dessas estratégias era eleger os seus representantes através de partidos do campo mais à esquerda e mais progressista, como era o caso do Bloco Operário Camponês, que tinha a sua existência legalizada. Então, desse modo, o Partido Comunista conseguiu inserir 2 representantes e eleger 2 representantes a deputado federal em 1927, Azevedo Lima e João da Costa Pimenta. E também em 1928 lançaram o mineiro Minervino Oliveira à presidência da República pelo Bloco Operário Camponês, mas não conseguiram eleger esse candidato à presidência da República. Então, era essa a nossa videoaula de hoje sobre a greve operária de 1917, a formação do movimento sindical aqui no Brasil, o movimento operário. Deixo aqui o nosso forte abraço e até a nossa próxima videoaula.